Quando eu tinha 15 anos, um menino da minha escola resolveu dar uma festa no salão de festas do apartamento dele. Naquela época estava todo mundo com os nervos à flor da pele, estava todo mundo com um crush em alguém, e estava todo mundo esperando justamente uma oportunidade como aquela, fora do ambiente escolar, para poder falar com o seu crush. Aquela festa rapidamente virou o assunto da escola por semanas. Todo mundo ficava discutindo que tipo de roupa ia usar, se usar um determinado acessório, e também se ia, sei lá, comprar um boné, comprar uma roupa, seja lá o que for. Eu lembro até hoje de um amigo meu que havia falado que tinha comprado um boné no começo do ano e que só ia estrear aquele boné numa ocasião especial. Pois bem, aquela era a ocasião especial, esse meu amigo finalmente ia estrear o seu boné. Aquela era a festa do ano para todo mundo, menos para mim. Naquela época, eu até tinha um crush numa menina, mas para mim era completamente impensável falar com ela. E não somente com ela, na verdade também com qualquer outra menina. Eu também não me sentia muito confortável, eu não me sentia muito feliz com as minhas roupas, não gostava delas. E eu sequer tinha atitude de pedir para os meus pais comprarem uma roupa nova para mim. Eu também não gostava de usar óculos, não gostava de usar boné, porque eu achava que aqueles acessórios podiam me fazer chamar a atenção demais. E eu não queria chamar a atenção. Eu, na verdade, queria passar despercebido. Eu nunca ia para festas como aquela. Eu, na verdade, tinha muito medo de ir para festas como aquela. Naquele tempo era muito difícil para mim interagir com as pessoas. Muito por causa dessa minha baixa autoestima, como também por causa da minha timidez. Mas por algum motivo, talvez por pressão social, daquela festa eu resolvi participar. Naquele ano, 15 anos atrás, eu não tinha celular, então eu havia combinado com os meus pais de me deixarem no local da festa às 19 horas e me buscarem novamente às 23 horas. Naquele dia fazia muito calor, mas mesmo que não estivesse muito quente, eu com certeza ainda assim estaria todo suado. Eu resolvi colocar um tênis de basquete, porque era o tênis que eu achava mais bonitinho. Eu resolvi passar um gel no meu cabelo, mesmo sem passar gel no meu cabelo, porque eu tinha acordado com um cabelo estranho e não estava muito satisfeito com a maneira como ele estava naquele dia. Para minha felicidade, um colega mais próximo de mim havia falado que ia estar também nessa minha festa. Só que, para o meu azar, esse meu colega nunca apareceu. E eu passei quase uma hora esperando esse meu colega chegar na frente do local da festa, sem fazer nada. Eu tinha certeza que as pessoas ficavam me olhando assim, de canto de olho, pensando, o que esse menino está fazendo ali do lado de fora? Por que ele não entra logo? O que está acontecendo? Quando eu finalmente decidi entrar na festa, a minha mão tremia, a minha mão suava, as minhas pernas estavam bambas, o meu coração batia muito rápido. E para resumir o que aconteceu, eu entrei na festa, me posicionei do lado de uma cesta de lixo e fiquei tomando refrigerante, olhando para baixo, evitando contato visual, sem interagir com ninguém, por 3 horas, até os meus pais virem me buscar. Naquele tempo eu até tinha umas coisas legais para falar, só que, no entanto, eu não sabia como me expressar. E aquela, para mim, era uma barreira quase que intransponível, simplesmente porque eu achava não ter nascido com o dom da comunicação, como se uma pessoa precisasse nascer comunicador. Hoje eu entendo que a comunicação é muito parecido com praticar um esporte. E é somente com muito treino, dedicação e muito conhecimento que você consegue se destacar. Quando eu olho para esse Felipe de 15 anos atrás, eu fico pensando em todas as coisas que eu perdi. Poxa, foram relacionamentos que eu não tive, foram amizades que eu deixei de fazer, foram experiências que eu deixei de viver. E o pior é que só quem é tímido ou introvertido sabe o quanto que isso nos corrói por dentro. Uma revisão de vários estudos feitos em 2015 demonstrou que a solidão tem tantos efeitos negativos para o corpo humano quanto a obesidade, ou então fumar 15 cigarros por dia, ou então o alcoolismo. Além disso, pessoas com dificuldade de socialização têm uma tendência a viver menos. Uma outra preocupação que eu também tinha era com o meu futuro profissional. Eu estava certo em ter essa preocupação também. Um estudo feito em 2013 com os assinantes da Harvard Business Review demonstrou que para esses assinantes, a habilidade de se comunicar é a principal habilidade considerada ao se considerar se um funcionário era promovível ou não. Além disso, vários estudos atestam consistentemente no decorrer de décadas que a habilidade de se comunicar é imprescindível para qualquer pessoa que quer pleitear um cargo de liderança. Mas, para minha sorte, as coisas começaram a melhorar quando eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu pude participar do programa Ciências Sem Fronteiras. E lá eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro intercâmbio para os Estados Unidos, em Washington, D.C.
Lá eu conheci pessoas novas, culturas novas, e me permitiu fazer coisas que eu nunca havia feito antes. Inclusive, eu comecei a publicar artigos em parceria com essa universidade no exterior. E foi assim que eu comecei a me direcionar para esse meu lado mais acadêmico, uma carreira mais acadêmica. Quando eu voltei para o Brasil, eu pude publicar esses artigos em vários congressos em todo o país, e foi assim que eu comecei a falar mais, me expor mais e me apresentar mais na frente de pessoas, ao ponto que eu consegui passar no mestrado da UFRJ, da USP e também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu decidi fazer um mestrado em engenharia civil na época. Sim, eu sou engenheiro civil. E o que aconteceu? Um belo dia, durante o meu mestrado, eu recebo um e-mail que iria mudar a minha vida, embora eu não soubesse. Era uma chamada para participar do FameLab, que é uma competição internacional de comunicação científica. E tudo que eu tinha que fazer era enviar um vídeo falando sobre algum tema científico legal. E eu enviei um vídeo falando justamente sobre aqueles artigos do programa Ciências Sem Fronteiras, onde eu havia desenvolvido com a universidade lá no exterior. O meu vídeo foi aceito e eu vim aqui para o Rio de Janeiro participar da competição nacional no Museu da Manhã. Foi uma grande felicidade. Lá no Museu da Manhã, participando da final, eu me deparei com uma plateia de 300 pessoas. Lá estava o presidente do CNPq, estava também o presidente do Consulado Britânico do Brasil, e a minha mão suava, a minha mão tremia, as minhas pernas estavam bambas, mais uma vez. Só que, dessa vez, eu consegui vencer a competição. E eu fui representar o nosso país na competição internacional, lá na Inglaterra. Foi nesse momento que eu olhei para trás e eu percebi que aquele Felipe tímido e inseguro, ele já não existia mais. O Felipe que existe hoje é um Felipe que sabe se vender, é um Felipe que sabe se comunicar. E o engraçado é que quanto mais eu me comunicava, mais eu me desenvolvia, mais a minha barba crescia também, tá ligado? Uma coisa estava ligada à outra. E foi nesse momento, esse aqui é o Felipe de 15 anos, e foi nesse momento que eu comecei a me desenvolver cada vez mais e eu também não parei mais. Foi nessa época que eu comecei a dar palestras também sobre a comunicação e negociação e comecei a viajar o país todo falando sobre esse tema. E o legal é que eu viajava e eu percebia que eu estava conseguindo gerar um bom impacto por onde eu passava, isso me deixava muito feliz. Foi nessa época também que eu consegui passar para 2 doutorados muito difíceis de se conseguir. O doutorado no Imperial College, em Londres, que é considerado MIT da Europa, e também na Universidade do Texas. E diga-se de passagem, eu só consegui esses 2 doutorados devido à minha habilidade de me comunicar bem. Eu mandei muito bem nas entrevistas com os orientadores. Mais uma vez, a comunicação abrindo portas na minha vida. Decidi ir para o Texas, e uma vez que eu fosse para os Estados Unidos, a minha vida ia estar ganha. Eu com certeza conseguiria um visto americano, eu com certeza conseguiria um salário que iria me pagar de 7 a 10 mil dólares por mês em uma empresa. O mercado estava muito aquecido. Mas, no entanto, eu ainda não estava satisfeito. De maneira nenhuma. Eu comecei a perceber que o meu propósito não estava mais na engenharia civil nem na academia, mas sim estava em ajudar outras pessoas a abrirem portas em suas vidas devido à sua habilidade de se comunicar. Então, o que fazer? O próximo passo foi, então, largar o doutorado em engenharia civil, abrindo mão de tudo aquilo, e me matricular no curso de comunicação e negociação da Universidade do Texas, que é um dos melhores do mundo, diga-se de passagem. Eu passei um ano estudando lá e voltei para o Brasil e continuei empreendendo aqui, mesmo sem ter nada garantido. A boa notícia é que as coisas deram bem certo no final das contas. E vocês devem estar se perguntando, poxa, como é que o Felipe saiu daquele cara tímido para esse cara que teve todas essas conquistas devido à sua habilidade de se comunicar bem? Bom, não teve mágica, não teve dom, de maneira nenhuma. Teve muito estudo, teve muita dedicação. Antes de me apresentar no FameLab, por exemplo, eu procurei estudar o que a literatura científica falava sobre como fazer uma boa apresentação. Antes das entrevistas com os orientadores de doutorado, eu resolvi estudar também o que a literatura científica falava sobre como transparecer mais credibilidade e empatia. Então não teve dom, não teve sorte, teve muito estudo e muita dedicação e muito ensaio. Foi isso que acabou acontecendo. E se tem uma coisa que eu gostaria de saber naquela época, é justamente sobre como estudar da maneira correta, porque hoje em dia tem muita fake news sobre esses assuntos, essa aqui é a verdade. E, inclusive eu vou trazer alguns aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro, colocar sua mão sobre a mão de outra pessoa, um aperto de mão, não vai fazer você dominar aquela situação, não vai fazer você dominar aquela pessoa. Segundo, também não existem gesticulações mágicas, nem toques mágicos que vão fazer você ganhar mais ou menos empatia das outras pessoas. E terceiro,
Não caia na armadilha de pensar que quanto mais você ensaia para uma apresentação, mais engessado você fica. Isso não é verdade. A comunicação é uma habilidade totalmente treinável. E quanto mais você pratica, melhor você fica. Uma outra coisa que também é importante a gente saber é como se precaver, como se proteger dessas fake news. E também existe técnica para isso. Primeiro, você deve questionar sempre, leve isso para a vida, inclusive. Primeiramente, questionando aquela pessoa que está trazendo aquela informação duvidosa para você, mas também questionando o Google. Mas tome muito cuidado com as fontes de pesquisa que o Google vai trazer para você. O Wikipédia, por exemplo, não é uma boa fonte de pesquisa, porque qualquer pessoa pode escrever um artigo ali. Dê sempre preferência para artigos, vídeos, blogs de cientistas ou divulgadores da ciência, gente que traz informação com embasamento e que traz também as fontes de informação de onde eles tiram aqueles dados. Um estudo que eu sempre gosto de trazer, inclusive, que mostra um pouco como a gente às vezes deforma as informações, é um estudo que diz que 55% do que a gente comunica é feito através da nossa linguagem corporal, 38% do que a gente comunica é feito pela nossa entonação de voz e apenas 7% que a gente comunica é feito pela nossa linguagem. Vamos questionar, vamos pensar um pouquinho aqui. Poxa, se apenas 7% do que eu comunico vem da minha linguagem, quer dizer então que se eu assistir uma palestra em russo, eu vou entender 93% do que o palestrante tem a dizer? Não. Quando Albert Barabin publicou esse estudo em 1960, ele na verdade estava se referindo à nossa capacidade de transmitir emoções e não a informação propriamente dita. E esse é só um exemplo de um estudo que é frequentemente deturpado e mal repassado por outras pessoas. E se eu fosse dizer para vocês também, dar dicas sobre como se comunicar bem de uma maneira prática, eu diria que, poxa, saber se comunicar bem é na verdade muito mais sobre saber ouvir o que o outro tem a dizer do que sobre falar bonito. Saber se comunicar bem é sobre direcionar a sua fala para os assuntos que interessam ao outro. Saber se comunicar bem também é sobre demonstrar vulnerabilidade, é sobre falar sobre o que você está sentindo, as coisas que estão incomodando você. Não existe maior demonstração de empatia do que essa. Afinal de contas, você só fala sobre o que te incomoda com as pessoas mais próximas de você. Saber se comunicar bem também é sobre passar credibilidade com a sua linguagem corporal. Isso você consegue endireitando a sua postura, levantando a sua cabeça, mantendo o contato visual. E uma coisa que pode ajudar, inclusive, é manter um contato visual com as olheiras das pessoas. Isso facilita bastante. Além disso, você também deve afastar um pouquinho as suas pernas, alinhando elas com os seus ombros. É uma posição que eu gosto de chamar de posição da Mulher Maravilha. Exatamente. Que é uma posição que vai fazer você transmitir muita confiança, mesmo quando você não estiver se sentindo tão confiante assim. Saber se comunicar bem também é sobre saber gesticular, tanto para complementar a sua fala, como também para ressaltar o que você tem a dizer. Saber se comunicar bem também é sobre usar a sua entonação de voz, para trazer à tona aquele sentimento que você quer evidenciar ao contar a sua história. Saber se comunicar bem também é sobre sorrir, porque quando você sorri, você desarma as pessoas e você passa uma boa primeira impressão, quase que instantaneamente. Em resumo, saber se comunicar bem é se comunicar com a mesma naturalidade e empatia que você se comunica com os seus amigos no seu dia a dia. Essa que é a verdade. Infelizmente, eu não posso voltar no tempo e ensinar essas técnicas para aquele Felipe de 15 anos atrás, aquele Felipe daquela festa. Mas eu tenho certeza que aquele Felipe ia estar muito feliz hoje em saber, até bem surpreso, que hoje ele já ensinou essas técnicas para mais de 10 mil alunos e mais de 300 empresas em todo o país. Aquele Felipe é um Felipe que sofreu muito por não saber se comunicar. E se ele existisse hoje, ele provavelmente não teria viajado tanto, nem tido tantas oportunidades profissionais quanto eu tive. E eu tenho certeza que vocês conhecem alguém nessa mesma situação. Fale para essa pessoa que existe todo um conteúdo técnico-científico que vai ajudá-la a se comunicar bem. Fale para essa pessoa também que é somente com muito ensaio que ela vai conseguir se desenvolver. E fale para essa pessoa também tomar muito cuidado com as fontes de informação de onde ela se alimenta. Saber se comunicar bem não é um dom, é uma habilidade totalmente treinável. Portanto, por favor, compartilhe essa mensagem e ajude a fazer com que mais pessoas abram portas em suas vidas devido à sua habilidade de se comunicar. Muito obrigado. Obrigado.